Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Respira. Vai passar. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito triste, que ainda é uma realidade no nosso país, que é a violência obstétrica. É um tema que requer muito cuidado e eu já alerto vocês que teremos talvez alguns casos aqui que podem suscitar algum gatilho. Então, se você tem algum problema com isso, vai devagar aí nesse vídeo. E eu vou começar assim falando um pouco sobre a violência obstétrica, porque mais do que a violência proferida por profissionais, a gente tem que pensar na violência contra a mulher. Uhum. E, infelizmente, assim, quando a gente pensa em violência obstétrica, estamos falando diretamente sobre violência contra a mulher. E isso independente do profissional, seja profissional homem ou às vezes até uma profissional mulher. É legal trazer um recorte histórico para vocês sobre as histórias do parto no Brasil, para a gente poder também tentar entender a base disso tudo e onde tudo começou. Os partos antes da década de 50 eram domiciliares, basicamente a maioria de todos eles. Só que a gente não sabe ao certo se essas mulheres que tinham partos domiciliares, elas também eram violentadas, porque não existia essa documentação, não existia esse espaço para poder falar sobre violência. E querendo ou não, quanto mais antigo a gente vai visitando as nossas histórias, mais normalizado era a violência contra a mulher. Né? Mas partindo do pressuposto que antes a gente tinha partos que eram assistidos por parteiras e que às vezes eram parteiras sem muita formação técnica, mas outras também com formação técnica, mas era uma mulher direcionada para o cuidar da outra mulher no parto, a gente supõe que talvez tinha algum respeito ali por saber que aquela mulher estava vivendo aquela história de parto. Uhum. Só que a partir da década de 50, a maioria dos partos que antes eram domiciliares, eles passaram a ser hospitalares, porque era um objetivo do governo federal na época de reduzir a mortalidade materna e neonatal, que era muito grande. E de alguma forma faz sentido, porque não existia uma padronização da formação das parteiras na época. Então, assim, tinham locais com parteiras com uma formação muito grande, né? Parteiras que tinham experiências até fora do país. Mas, por outro lado, existiam aquelas parteiras que tinham aquele conhecimento que era passado de geração em geração, sem muito conhecimento técnico, e que ficava ali naqueles rincões do Brasil, às vezes até mesmo no nosso interior aqui próximo. Então, o objetivo foi padronizar a assistência, só que somado a isso, foi para também de domínio do médico o cuidado ao parto. Ao médico, entenda-se figura masculina. Porque na década de 50, convenhamos, né, não existia médicas mulheres, obstetras, enfim. A maioria dos profissionais médicos eram homens. Então, aqueles partos que antes aconteciam dentro do domicílio, com a presença dos familiares, da mãe, da irmã, da tia, somado ao cuidado da parteira, ele passa a ser de domínio do médico. Ele passa a ser de domínio hospitalar. Então, aqueles partos que antes aconteciam em várias posições, em posições em pé, deitada de lado, de 4 apoios, na posição que a mulher se sentisse mais fisiologicamente bem, ele passou a ser em litotomia, que é aquela posição tradicional mesmo da ginecologia. E aí começou os estudos, então, na verdade, já tinha alguns estudos relacionados à assistência do parto, mas estudos ainda muito incipientes, na época não existia medicina baseada em evidências, o que se tinha era só experiência de médico homem. Mas que experiência eles tinham, já que começou a ser de domínio deles uma assistência de parto que era tão recente? Que antes, né, até há menos de 50, 100 anos, era de domínio de mulheres. Então começou a colocar essas mulheres em litotomia, fazer analgesia precoce, na época usava, acho que se eu não me engano, morfina, outras medicações assim para sedar aquela mulher. Instrumentalizava a maioria dos partos, porque assim, colocava a mulher de perna para cima, de frente para o médico, então ele ficava de frente a frente ali com aquela vagina, aquela sala tomada por estudantes, por outras pessoas, essa mulher não tinha direito a acompanhante. E aí vocês imaginem só, você sai do seu ambiente familiar, do seu ninho, do seu espaço, para ir para um espaço em que é cirúrgico, frio, gelado, com pessoas completamente desconhecidas. E aí começou então essas intervenções. E tem estudos da época falando assim que, por exemplo, um parto ele deveria acontecer numa determinada velocidade, que se não tivesse acontecendo nessa determinada velocidade, teria indicação disso, daquilo. Tinha estudos na época falando que essa analgesia
depois eu vou tentar lembrar o nome para vocês, que medicação que usava, não estou me recordando agora, em que essa medicação deveria ser feita para a mulher não sofrer tanto, porque aquele sofrimento poderia levar não sei o que para o bebê. Então, assim, eles faziam suposições com base neles mesmos, né, com base no que eles acreditavam, e faziam isso com as mulheres. E com base num corpo que nunca vai vivenciar um parto, né? Que era o corpo do homem. Exato. Então, gente, vocês imaginam vocês tentando fazer cocô deitada com a perna para cima. Ninguém vai conseguir. Se conseguir, vai ser assim, a um custo de um esforço muito grande. E esforço muito grande significa também esforço para o bebê. Então, assim, pode ajudar a contribuir para a redução dos batimentos fetais. Então, aí começam as intervenções. Uma intervenção vai levando a outra. E eu não estou querendo dizer aqui que intervenção é igual violência, não é isso. Mas existem muitos profissionais na época, com certeza, né? Se hoje a gente vive uma estrutura machista, patriarcal, que dirá há 60, 70 anos atrás. Então, essas mulheres, de alguma forma, eram também violentadas, né? Elas passavam por procedimentos nas quais elas não consentiam, nos quais elas não acreditavam, né? Então, era totalmente contra a natureza delas. E também contra a natureza do parto vaginal, porque o parto vaginal é algo fisiológico, né? Então, essas mulheres que passaram por essas violências, e com certeza vocês têm conhecimento dessas pessoas, que provavelmente é tia de vocês, a avó de vocês, enfim, essas pessoas, elas nunca vão te incentivar a ter um parto vaginal. Porque o que elas conhecem de parto é um parto violento. É um parto assistido dessa forma. Então, começou ali na década de 70 em diante, 70, 80, 90, o boom de cesarianas no mundo. Porque somado a isso tem a questão também econômica, a questão de conseguir colocar na agenda, de vender aquele parto. E muitas mulheres, para fugir dessa violência, dessas intervenções necessárias, elas passaram a pagar por cesarianas, porque realmente quem ia querer ter um parto sofrido desse jeito? Se eu fosse uma mulher da época, eu falaria, não, pode me operar agora, não quero saber, eu entendo isso como uma evolução da tecnologia. E aí, no final da década de 80, começa a medicina baseada em evidências, os estudos acerca do nascimento, da fisiologia do parto, do conhecimento neuroendócrino relacionado à fisiologia também. Então, começou a ter discussões acerca dessas vivências, dessas violências. Eu acho que os movimentos feministas também contribuíram muito para essa abertura de olhos do que muitas mulheres vivenciam. Só que ainda assim, a gente está em 2026, a gente ainda presencia e escuta falar sobre violência obstétrica. Todos os dias. Todos os dias. Existe um dado, eu não sei se você sabe, de que cerca de 1/4 das mulheres declaram que já sofreram violência obstétrica. Só que muitas mulheres não sabem o que é violência obstétrica. Então, se a gente pegar todas essas mulheres que também não sabem que sofreram, esse número chega a quase 90% das mulheres. E eu acredito, porque às vezes eu escuto algumas histórias de partos anteriores, por exemplo, o paciente chegou numa segunda, terceira gestação e me conta sobre vivências anteriores. Eu sou uma pessoa que eu não tenho coragem de chegar para ela e falar assim, olha, você sofreu uma violência obstétrica. Porque assim, eu não vou abrir essa caixa de Pandora ali naquela terceira gestação, eu não vou liberar um trauma. Mas é muito triste isso. Esses dias eu estava fazendo um vídeo lá no TikTok, e eu fiz um vídeo com outro tema e uma moça comentou assim, colocou nos comentários, porque eu acho que eu falo sobre o parto vaginal, sobre alguma coisa assim, sobre o protagonismo da mulher, e aí essa moça fala, na minha cidade não tem estrutura para acompanhamento de parto, e todas as pessoas que eu conheço já passaram por alguma violência obstétrica. Então, assim, eu não sei o que eu faço, porque, assim, eu prefiro, às vezes, ter uma cesariana aqui do que passar por uma violência obstétrica. Então, assim, eu vou acabar escolhendo pela cesárea, não porque é o melhor para mim e para o meu filho, mas para me ajudar a fugir de uma violência. E sabe o que é mais triste? Nem sempre a mulher que passa por uma cesariana, ela está isenta de viver uma violência. Exatamente. Assim, porque às vezes a gente acha, não, beleza, é só uma cirurgia, pronto, acabou. Não. Assim, essa pessoa pode ser mal assistida no pós-parto, ela pode ter sido submetida a uma cesariana sem os cuidados adequados, sem o respeito, com luz acesa, com conversa na sala, conversas paralelas. Então, assim, se a gente for discutir sobre violência obstétrica, não é só para falar de parto vaginal e que parto vaginal é humano e que cesárea é violência, não é isso. Mas, assim, a violência está incrustada em todas as esferas da assistência obstétrica no país.
Inclusive, ela está em todo o processo, né? Tanto de pré-natal, de parto e de pós-parto, Exato. né? Você está falando sobre violência na cesárea e eu vivi violência tanto no meu primeiro pré-natal, assim, porque a gente tem 3 formas de violência obstétrica, né? A violência física, a violência verbal e a violência institucional, que é basicamente, vamos supor, o hospital não permite que o acompanhante entre, não permite que a sua enfermeira preste a sua assistência no parto. Então, assim, a gente tem 3 formas de violência. E eu sofri as 3 na minha primeira experiência. Né, assim, durante o pré-natal, a minha obstetra falava, aqui, ó, se você engordar muito, daqui a pouco seu marido não vai te querer, viu? Nossa. Então, eu vi esse tipo de comentário. Durante, né, o meu parto, ela rompeu minha bolsa sem meu consentimento. Ela me levou para cesariana, eu sofri violência do anestesista, porque ele não me deixava levantar a cabeça e ficava me empurrando para baixo, assim, para eu... Abaixa a cabeça, senão você vai ter dor de cabeça, cefaleia depois da cirurgia. A instituição segurou meu marido até quase o momento da minha filha nascer, não deixaram ele entrar no bloco cirúrgico. Então, assim, eu sofri uma cascata de violências. E, assim, isso acontece todos os dias. A minha filha, e a gente fala de violência neonatal, ela não foi levada, assim, ela foi levada para o meu colo, ficou ali uns 5, 10 minutos, e depois ela foi levada para um berçário. E a gente está falando, assim, de coisa de nem 6 anos atrás. Né? 2020. E ela ficou lá por mais de 1 hora, chorando, sozinha, na incubadora, no bercinho, né, aquecido, e ficou separada de mim. Então, assim, a gente está falando de uma cidade grande, de uma metrópole, de um hospital particular, de uma assistência particular. E de uma mulher orientada como você. Exatamente. Você é uma mulher orientada. Exatamente. E eu estudei bastante durante a minha gestação, que eu acho que, assim, é uma das formas da gente se prevenir, né? Estudar, ter conhecimento, saber sobre o nosso corpo, saber sobre os nossos direitos, principalmente. E orientar também a nossa parceria, a pessoa que vai estar com a gente durante o parto. Sim. Né? Porque, assim, acaba que eu acho que durante o parto, durante a cesariana, é o momento que a gente mais corre risco, que a gente está mais vulnerável. Né? A mulher já está muito vulnerável no processo de gestação. Mas no parto, no momento ali do nascimento do bebê, a mulher ainda está mais vulnerável. Então é importante quem for estar com você, que essa pessoa também esteja orientada. Né? E que essa ideia tenha sido construída durante os 9 meses ali de gestação, para que chegue no momento e aquela pessoa possa te proteger de uma eventual violência. E a gente precisa tanto falar disso, porque a mulher nunca vai se esquecer de como foi tratada durante a gestação, mas muito mais no dia do parto. Porque o parto, por si só, ele já é uma experiência densa, visceral, que pode ser até entendida como violenta, mesmo com toda a humanização, com todo o cuidado, porque é muito denso. Uma parte de você está indo embora ali, né? Então, se somado a isso, você tem uma violência, vira uma coisa extremamente traumática. E você teve consciência, amiga, que você estava vivendo essa violência? Tive. Durante todo o processo? Tive. Talvez no pré-natal não, eu achava aquilo ainda meio normal, assim, essas falas, né, dela julgando meu corpo, enfim. Mas no momento do parto eu tinha. Eu tinha consciência de que ela tinha rompido minha bolsa ali sem meu consentimento e sem a menor necessidade, porque era um parto que estava evoluindo super bem. Quando o anestesista me empurra para trás assim umas 3 vezes e sem nenhuma delicadeza, sabe? Com uma certa força, era até um senhor mais velho assim. Eu sabia que aquilo não era certo, né? Por que eu deveria viver aquilo? Né? E eu gritava, meu marido! Alguém chamou meu marido. Ele custou entrar na sala também? Não, ele entrou, ele sentou atrás de mim assim, tanto que na hora que ele sentou, o anestesista falou assim, levanta aí, cara, que vai nascer. Aí ele levantou. Nem falou o nome dele, não, né? Não, que nome? Não. Então, é importante a gente falar também que muitas mulheres só vão entender que viveram violência quando vão reviver no parto da filha. Né? A gente recebe muitas avós que têm essa trava. Não querem que a filha passe por um parto normal porque viveram partos completamente violentos. Né? Eu imagino que todas as nossas mães e avós, exceto aquelas que tiveram, né, filhos em casa e tal, com parteiras ainda, mas eu tenho certeza que todas viveram vários tipos de violência. Exatamente. E sem contar, assim, aquela violência que é velada e que infantiliza a mulher. Então, se minha mãe conta, a minha mãe também, eu sou da década de 90, né? Então, década de 90, boom de cesarianas, a maioria das crianças nasceram de cesárea. A sua mãe teve sorte, né? Porque ela estava objetivando um parto vaginal e teve e tal, enfim.
Mas a minha mãe, ela nem tinha consciência de que ela poderia escolher a via dela de parto, assim, tanto que hoje ela acompanha meu trabalho, ela fala, minha filha, eu não imaginava que a mulher poderia escolher. E olha que minha mãe, na época, ela já tinha 2 cursos superiores, ela já tinha a carreira dela definida. Minha mãe tinha 32 anos quando ela me teve. Então, teoricamente, ela tinha ali um senso crítico, tinha uma educação. Uma maturidade, né? Exato, só que existe uma dependência e uma devoção, às vezes, pelo médico, que cega o paciente. Então, assim, existe, uma via de mão dupla, mas eu entendo também que muitos profissionais não incentivam que o paciente, por exemplo, busque por educação. Então, se eduque, estude, busca conhecimento do que ele está vivendo. Então, assim, às vezes é aquele profissional que vai vulnerabilizando o paciente cada vez mais para depois ele virar um refém mesmo. E acaba que, como a gestante está muito vulnerável, no parto principalmente, se o médico virar para ela e falar assim, olha, eu vou precisar te partir em 2 pedaços para o neném nascer, você fala, minha filha, pode me cortar da cabeça aos pés. E eu escuto isso de paciente, Marcinha, o que você falar é isso. Então, assim, porque ainda é muito médico-centrado, ainda tem muito essa visão centrada no médico. E aí minha mãe conta que no dia que ela foi, tipo assim, ela foi numa das últimas consultas de pré-natal, e que a bolsa dela rompeu no consultório. Na hora que ela estava despedindo do médico, rompeu. E que ele pegou ela no colo, e que atravessou a rua, porque o consultório era em frente à maternidade. Gente, assim, vamos ser honestos, né? Tem necessidade de você pegar uma mulher no colo, levar para o hospital? Assim, é uma bolsa que rompeu, não é mais nada além disso, sabe? E aí, a minha mãe tem uma devoção por causa disso, porque ela lembra desse cuidado, tipo assim, ele me pegou no colo, na hora que minha bolsa rompeu. Só que ele fez o principal, que foi ter oferecido para minha mãe formas dela ter a filha dela, né? Dela parir. Então, assim, não ofereceu material, não conversou sobre parto com a minha mãe. Então, isso também é uma forma de violência. Você não conversar, você não dar abertura para o seu paciente na hora do pré-natal e falar sobre parto, isso também é uma forma de você ofuscar e você privar ele de um conhecimento. Isso, para mim, também é violência. E a oportunidade do pré-natal é de se preparar para o grande dia. Sim. Às vezes, assim, tem paciente que fala assim, depois a gente conversa de parto, né, Marcinha? Porque eu fui não sei quem. A pessoa falou, não preocupa com isso agora, não. Se não preocupar agora, vai preocupar que horas? Lá na hora que você está vivendo o turbilhão, o furacão, gente, assim, infelizmente, tem que se preparar desde o primeiro dia. É pesado? Dá medo? Dá. Mas se vocês estão objetivando um parto vaginal, um parto respeitoso, o momento de vocês cuidarem disso é agora. Ou às vezes até bem antes, né? Sim. Antes de engravidar, se vocês objetivam a maternidade, cara, é estudar para ontem, é se preparar para ontem, sabendo que a gente vive essa estrutura que é violenta. Infelizmente, vocês têm que ir no profissional e entender alguns sinais, entender assim, uns gatilhos, assim, uns red flags, assim, olha, eu acho que essa pessoa aqui não dá muito certo, não. Eu imagino que na sua formação você tenha visto muita violência obstétrica. Muita. Assim, todos os dias da minha residência. Assim, isso é uma coisa que me pegou muito, porque eu tive a oportunidade de, na minha formação acadêmica, no meu estágio de faculdade, acompanhar os partos no Sofia Feldman. E eu tive experiências muito lindas lá. Também tive experiências desafiadoras, não estou falando que não existe problema em qualquer instituição, mas eu vi a forma como a mulher era tratada e como ela era vista no cenário de parto. Então, assim, lá é um modelo em que a mulher está na cena do protagonismo. Algumas pessoas não entendem porque elas acham que ela está sendo deixada de lado, que ficou lá sentindo dor e teve um parto normal. Mas é porque lá o objetivo deles é trabalhar o protagonismo da mulher. Então, assim, a mulher assume esse protagonismo. Mas às vezes quando vem com por exemplo, uma pessoa que não se preparou, que não entende isso, que está esperando o médico pegar no colo e fazer alguma coisa, como a minha mãe achava, vai entender que lá vai sofrer entre aspas, uma violência. Mas na verdade não, né? Lá na verdade lá tem uma escuta muito grande sobre os desejos da mulher, e o desejo da mulher é muito colocado em voga, assim, a primeiro passo de todos. E aí eu fiz então meu internato lá, e quando eu fui fazer a residência, eu decidi fazer no local que fosse mais equilibrado possível em termos de ginecologia, porque eu não sabia se eu ia virar, eu não sabia que eu ia virar obstetra, né? @obstetra Marcinha.
E aí eu não sabia o que eu ia fazer. Então, assim, eu falei, eu tenho que pegar uma residência que seja o mais equilibrada possível, porque talvez depois eu escolho o que eu vou fazer. E né, a residência que eu fiz, a Santa Casa, ela tem isso. Então, assim, tem gineco, tem obstetrícia, tem mastologia, enfim. E aí, gente, o que me pegou muito foi que no meu primeiro dia de residência, eu presenciei uma das piores violências obstétricas que eu já vi na minha vida. Eu saí da assistência para poder chorar. E eu era motivo de chacota na residência porque as pessoas me chamavam, alguns preceptores, não são todos, inclusive tem pessoas lá que, nossa, eu sou o que eu sou hoje por essas pessoas, que zombavam de mim e falavam que eu era residente doula, porque eu sabia o nome da gestante. Quando eu estava no pré-parto, eu não estava mexendo no celular, eu não estava fofocando, eu não estava fazendo outras coisas, eu estava lá do lado da mulher. Então, eu virei motivo de chacota. Meu nome era residente doula. E infelizmente lá eu vi que a mulher poderia ser violentada, porque eu não tinha essa consciência, pensa. Até residência você não tinha essa consciência? Não. Porque assim, meu primeiro contato com a obstetrícia foi obstetrícia humanizada, foi obstetrícia cuidadosa. Eu lembro, assim, eu não esqueço de um dos meus primeiros partos que eu acompanhei lá no Sofia, com o enfermeiro Walter. E assim, foi uma coisa assim, magnífica, assim, uma coisa grandiosa. Eu fiquei incrédula, achei maravilhoso. E aí, quando eu vou para uma residência ainda, que estava caminhando a passos lentos, hoje já melhorou muito, caminhando a passos lentos em relação à humanização do nosso país, eu falei, cara, não é possível isso aqui que eu estou vivendo. Então, assim, posição de litotomia, o bebê nascia, ele ficava numa mesa que a gente forrava com um campo, então, assim, mas era uma mesa de metal, e o pediatra fazia o cuidado nessa mesinha de metal. A paciente exposta, muitas pessoas na sala, residente, preceptor, enfermeiro técnico, muita gritaria, muito medo, luz acesa. Então, assim, isso eu assustei. Eu falei, gente, não é possível que eu tô vivendo isso, sabe? Assim, a episiotomia, toda primigesta ganhava um corte no períneo. E eu ainda bati muito de frente. No meu primeiro ano de residência, assim, eu bati de frente demais. Fui mal vista por muitos preceptores. Só que depois, assim, aquela coisa, né? Água mole em pedra dura, tanto baixa até que fura, né? Então, eu no meu R2, quando eu já comecei a dar plantão de obstetrícia, eu me vi fazendo as mesmas coisas que meus preceptores faziam. Então, assim, eu intervia em praticamente todo parto, porque intervir fora da hora, intervir no momento inoportuno, também é violência. E aí eu comecei a passar fórceps em toda primigesta, passar fórceps quando o parto atrasava, fazia episiotomia quase sempre. E eu comecei a ficar... Eu comecei a ter uma autocrítica, assim, sabe? Gente, por que meus partos estão complicando desse jeito? Por que eu estou intervindo tanto? Por que eu estou operando tanto? O que está acontecendo? E aí, quando isso foi no meu R2. Quando eu cheguei no meu terceiro ano de residência, lá na Santa Casa, o chefe na época, Francisco, maravilhoso, muito querido, ele organizou um seminário de boas práticas obstétricas. E ele convidou grandes nomes da humanização no país. E esse seminário ele foi direcionado para os residentes, para os enfermeiros, para os técnicos de enfermagem, para os obstetras, então para todo mundo, porque lá tinha como objetivo mudar também a forma como se assistia aqueles partos, né? Porque a Santa Casa estava recebendo investimentos, hoje assim, a estrutura lá está incrível, lá tem centro de parto normal, então tem banheira, tem suíte de parto, lindíssimo. Uma enfermagem obstétrica atuante. E aí, durante o seminário, eu fiquei muito tocada, porque aquelas pessoas que eu estava vendo palestrar eram pessoas que eu tinha estudado sobre elas quando eu estava lá no Sofia. Eram pessoas que eu já acompanhava nas redes sociais. E aí, quando terminou esse seminário, não tinha sobrado residente nenhuma mais. Todas tinham ido embora, porque amanhã eu vou trabalhar, e tipo... O que eu tô aqui fazendo nesse seminário de boas práticas? Eu tô aqui só para cumprir tabela. Mas eu me senti muito tocada e provocada num sentido positivo, assim. E aí, quando terminou a palestra, sobrou eu, as enfermeiras obstetras que estavam lá lutando por uma boa assistência na Santa Casa, que já sabiam de tudo aquilo, então, teoricamente, eram elas que não precisavam daquilo. E aí, eu fui conversar com um dos palestrantes, eu olhei para ela, ela olhou para mim,
E a gente começou a chorar, assim, do nada. Ela não me conhecia. E aí eu me apresentei e falei, olha, prazer, eu sou a Márcia, eu sou residente do R3 daqui da Santa Casa. Eu tô muito angustiada porque eu não tô sabendo qual era a certa de intervir. Eu tô intervindo muito antes da hora. E eu gosto muito de obstetrícia, é obstetrícia que eu quero fazer. E eu já tinha decidido que eu seguiria a carreira de obstetra. No R3 eu já tinha definido isso. E aí ela virou para mim e falou, Marcinha, você tem que aprender com os enfermeiros obstetras. Para você partejar, você tem que partejar assim como os enfermeiros. Então você tem que aprender com eles. Porque na essência o obstetra é um profissional responsável pela intervenção mesmo, né? Quem parteja mais que ninguém são os enfermeiros. E aí, gente, foi a hora que uma porta se abriu para mim em todos os sentidos, assim, profissional, que foi o momento em que a Rogéria, que é, nossa, uma grande amiga e preceptora, me ofereceu entrar no Neo Center, então ela, Marcinha, e eu sabia que o Neo Center na ocasião já era uma maternidade já voltada para esse cenário de cuidado. E ela falou, Marcinha, você quer começar da plantão no Neo e tal? Então foi a hora que eu falei, gente, agora é a hora de eu colocar em prática essa assistência que eu tanto acredito. E foi no Neo Center que eu voltei a partejar com quem? Com os enfermeiros. Então eu lembro do meu primeiro plantão lá no Neo Center com o Valtinho, que foi aquela mesma figura do meu primeiro parto lá no Sofia. E foi um parto, eu não esqueço, foi um parto de uma mulher anestesista, uma médica. E eu falei no meu primeiro plantão, eu falei, não, gente, eu quero assistir ela, porque era o meu primeiro plantão, só que eu falei assim, eu vou mergulhar agora, porque senão eu não vou conseguir assistir direito, né? Às vezes a gente fica assim com medo, coloca outro colega para acompanhar. Eu falei, não, a minha hora é agora que eu tenho que fazer, vai com medo mesmo. E aí que eu vi, assim, a consciência corporal dela, o cenário todo diferente, né? Uma luz baixa, um silêncio na sala. Tava tocando uma música clássica que ela tinha escolhido. O marido do lado dela, um copo d'água. Então, assim, aquela mulher familiarizada com a fisiologia dela, um enfermeiro obstetra do meu lado experiente. Então, ali eu falei, gente, agora é a hora de eu colocar em prática a obstetrícia que eu acredito. E aí foi assim, o necessário que eu precisava para voltar a ser aquela pessoa que eu tanto ansiava ser lá no início, que foi aquela primeira obstetrícia. E aí, para você, eu sou uma pessoa também muito dos dados, assim. Eu tinha feito essas episiotomias, etc., né, que é o corte no períneo. Quando eu cheguei no Neo Center, a minha última episiotomia foi em 2020. Porque, assim, né, de acordo com a medicina baseada em evidências, ela é uma manobra que está caindo por terra, são cenários, assim, muito específicos em que se faz, então ela já não tem tanto benefício mais, né, não é vista com tanto benefício, fora que eu parei de fazer. E, realmente, meus resultados perinatais não modificaram, meus bebês, né, não nasceram em condições piores, porque eu não fiz. Eu não tive mais lacerações e lacerações graves por causa da episiotomia. Então, assim, foi a hora, assim, foi uma grande porta que se abriu, uma grande oportunidade para eu ser quem eu sou hoje. Que lindo, amiga. Eu nunca tinha ouvido essa história. Eu nunca te contei. Com todos esses detalhes. O que eu acho muito importante a gente falar é que aqui em Belo Horizonte a gente vive meio que numa bolha, assim, em relação a outros estados do país, né? Então a gente tem bons obstetras, com boa assistência, tem uma boa maternidade. A gente realmente é privilegiado nesse sentido. Muito, né? Muito, total. Agora, eu quero muito falar sobre as avós, porque eu acho que elas têm um papel muito importante também nessa construção do parto, do pré-natal, do cuidado com a filha, né? A gente sabe que a mãe quer defender a filha a todo custo, né? E eu tenho o hábito de chamar as avós para o meu pré-natal psicológico e eu sei que você eventualmente também chama. Sim. Porque a avó pode ser aquela pessoa que vai dificultar, né? Que vai colocar medo na mulher, que precisa ressignificar a história dela. Eu acho que mais do que tudo é isso, né? Então, profundo, mas é bem isso mesmo. E assim, como a gente falou, né? Provavelmente todas as nossas mães sofreram alguns tipos de violências obstétricas, né? Eu acho que elas precisam desse espaço de fala, né? Esse espaço para elas poderem entender o que elas vivenciaram, que não é culpa delas. Inclusive, se você também vivenciou uma violência obstétrica, não é sua culpa. Mesmo que você soubesse que você estava vivendo uma violência obstétrica ali, né? A responsabilidade não é sua. A sua posição é de muita vulnerabilidade, né? A mulher está muito entregue, muito sensível, com muito medo. Então, assim,
Infelizmente acontece, a responsabilidade é de quem te violentou, Sim. né? Mas voltando às avós, assim, é importante que elas entendam que elas viveram, que a gente via num cenário completamente diferente há 30 anos atrás, né? Mas que a filha dela pode sim ter uma experiência diferente. Sim. Né? E cuidar dessas pessoas. Acho importantíssimo a gente cuidar do emocional. Elas tentam também, de alguma forma, fazer uma reparação histórica com o que elas viveram. Então, assim, se eu não conseguir modificar a minha história e passei por uma violência como essa, passei por uma situação tão absurda como essa, eu não vou deixar com que minha filha passe por isso. E existe muito isso, assim. A minha mãe mesmo, não, minha filha, mas você vai inventar moda de ter parto normal? Não, marca logo uma cesárea, resolve isso. Porque, sim, gente, assim, a gente viveu muitos anos de muito obscurantismo, de muita violência. Isso, assim, isso porque a gente vive uma bolha aqui em Belo Horizonte. Assim, se a gente for estourar nossa bolha e ir para o interior de Minas, Brasil, a nível Brasil, você vê histórias, assim, absurdas de parto e situações muito extremas de violência. Sim. Assim, violência verbal, violência física. E física, nossa, assim, é uma coisa que parece que até mais absurda ainda, né? Sim. Porque você chegar numa pessoa e você ferir o corpo dela fisicamente é uma coisa absurda, mas a violência verbal, ela existe. A minha avó conta que as amigas dela, a maioria apanharam do médico durante o trabalho de parto. Nossa. Que era muito comum isso na época. Muito, muito, muito. Que isso. E eu já atendi paciente que já sofreu violência sexual durante o trabalho de parto. Eu lembro desse caso. Então, assim, realmente a mulher está extremamente vulnerável. Né? E eu acho ainda que a população que mais sofre violência é a população de perda. É a população que está vivendo o luto ali, ou por um abortamento, ou por uma perda fetal. Essa população, ela vivencia muita violência também. Muito, porque assim, é como se não precisasse dar atenção para aquela mulher, já que, né? E nem para o bebê. Né? Muito menos, o bebê nem existe. Óbito, né? Nem existe. Assim, impede esse encontro, né? A despedida, um tempo para os dois, um espaço separado e reservado para essa pessoa que está perdendo. Gente, assim, se a gente for até esticar um pouco, né, a nossa conversa, para as mulheres que estão tendo uma perda gestacional, às vezes, de primeiro trimestre. Quantas vezes eu já ouvi, não, e aqui, ó, fica tranquilo, daqui a pouco você engravida de novo, bobeira, e não, que acabou já, bola pra frente, como se estivesse assim, desmerecendo em todos os níveis possíveis e inimagináveis a dor daquela mulher, daquela família, né? Daquela família. Eu já presenciei perdas de primeiro trimestre em que a família ficou enlutada nos moldes que a gente entende de luto. E a gente tem que respeitar isso, pelo amor de Deus. Porque, assim, não existe como quantificar sofrimento e... tipo assim, no momento precoce de vida, não. Você não pode sofrer, você tem que dar graças a Deus que tá tudo bem, do que, às vezes, você perde um ente querido, uma pessoa já de uma determinada idade. Né? Eu acho que a vida, ela não é respeitada. E, principalmente, a vida que é relacionada à mulher. Sim. Será que se isso acontecesse com os homens, a gente estaria passando por isso? A gente teria espaço para poder discutir sobre violência? Não sei. O nosso corpo sempre foi muito objetalizado, né? Muito. O corpo da mulher. Muito. Então, isso faz com que a gente esteja ainda mais vulnerável. Muito. Né? E da mulher preta ainda mais, né, amiga? São as mulheres mais violentadas no cenário de parto ainda, assim. Existem estatísticas que eu não vou saber falar aqui para vocês agora, de que as mulheres negras, elas são, assim, exponencialmente mais violentadas do que mulheres brancas no parto. Porque entendem, né? Que essas mulheres são mais resistentes para a dor. Então, assim, olha a herança, né, escravocrata aí, né? Da força física, aquela coisa da pessoa negra. Um absurdo. Segundo, então, assim, por entender que essa pessoa é forte, não oferece analgesia, não oferece suporte físico e emocional, e sem contar pelo desprezo pela cor do outro. Sim. Então, assim, somado a todo esse descaso e negligência. Ou então, assim, de mulheres que vêm com queixas em prontos atendimentos, com aumento pressórico, etc. E essas pessoas são conduzidas para domicílio, não são internadas, não são cuidadas. E esse é um dado real, que pessoas negras, elas têm uma tendência de ter mais pré-eclâmpsia. Olha, por má assistência. E soma-se a isso também da má assistência, mas também por a pessoa ser negra. Assim, uma questão genética. Uma questão genética. Entendi. Tem um aumento no risco de pré-eclâmpsia. Cadê o olhar para essas pessoas? Mais cuidadoso. Né? Para essas maternidades que atendem populações diversas.
Porque quando a gente pensa num cenário de saúde suplementar, você tenta achar uma mulher negra, assim, sendo paciente. Né? Então ainda tem essa coisa do acesso, dessa falta de acesso, da questão financeira. Assim, a problemática ela ainda é maior, social, né? Mais né? absurda. Eu lembro, gente, de um parto que eu assisti na Santa Casa, em que... Porque assim, depois, no fim, eu fui fazendo o que era eu mesma, sabe? Assim, então, pode falar o que você quiser de mim, pode falar que eu sou doida, pode rir da minha cara. E querendo ou não, eu fui tomando um pouco de respeito por pessoas bacanas lá, pelos meus chefes. Eu fui muito respeitada pela equipe de enfermagem, que sempre ofereceu uma abertura para minha assistência. Então, eu conseguia fazer lá na Santa Casa uma coisa que a gente não acreditava que era possível fazer no SUS. Assim, coisa boba, né? Assim, apagar uma luz, fechar uma porta de parto, assim, colocar poucas pessoas na sala. Restringir, né, esse livre acesso das pessoas. E aí eu lembro, gente, de um parto muito bonito que eu acompanhei, em que a gente estava num cenário de parto, enfim, a mulher estava sendo acompanhada pelo companheiro. E aí, na hora que o bebê nasceu, foi um parto muito tranquilo, foi muito bonito, consciente, ela fez toque nela mesma, ela sentiu o bebê descer, ela, com aquela familiaridade com o próprio corpo e aquela... ela estava sentindo a vontade, é isso. O cenário estava favorável para ela sentir a vontade para ela fazer o que ela quisesse. E aí ela, na hora que o bebê nasceu, ele já foi direto pro colo dela, o marido dela chorou muito. Marido, gente, todo mundo falou comigo que ia ser aquela sangueira, que ia gritar com minha mulher, que ela ia gritar, que ela ia não sei o quê, que eles iam me xingar, que não ia deixar eu ficar na sala. Olha. Que isso é um parto bonito demais, que coisa linda, não tem nada de sangue aqui. Foi lindo, assim, a assistência foi maravilhosa. E aí eu falei com eles, é porque vocês acabaram de ter uma assistência humanizada. É assim que todo parto deveria acontecer. Aí eles me agradeceram muito, ele cortou o cordão, ele fez contato pele a pele com o bebê. Uma coisa assim, maravilhosa. Eu fiquei muito feliz de ter conseguido oferecer essa assistência lá na época, né? Isso a gente tá falando de 9, 10 anos atrás, né? E aí, quando terminou meu plantão de manhã, eu estava saindo lá da Santa Casa, ele estava com um amigo dele, assim, um conhecido. E aí ele falou assim, moço, fulano, aquela ali que fez o parto da minha esposa. Eu falei, não fui eu que fiz, não, foi ela que fez. Ele, nossa, eu quero muito te agradecer, porque foi muito bonito. Agora eu vou querer ter não sei quantos filhos, 1000 filhos, porque foi muito bom que a gente viveu. Então, assim, ele estava ali querendo dizer, assim, muito obrigada por não nos violentar, por nos ter tratado com respeito como deveria ser. Então, assim, se a gente for para pensar, ele nem deveria ter me agradecido por uma coisa que é inerente, que deveria ser inerente ao ser humano. Sim. E como não querer viver uma assistência humanizada, gente? Nós somos humanos. Exatamente. Isso que você trouxe, né, dele falando, eu vou querer agora ter 1000 filhos, o contrário acontece, né, amiga? Quem sofre violência obstétrica não quer viver de novo uma outra, um pré-natal, um parto, né? Por quê? Porque ficou marcado. Total. E isso pode até influenciar diretamente na relação com o próprio filho. No vínculo, né? Na vinculação com o bebê. Total. Inclusive, assim, o risco dessa mulher abrir um quadro de depressão pós-parto ou de psicose puerperal é inexplicavelmente mais alto. Né? E a mulher, ela se sente muito responsável muitas vezes. Né? Quando ela sabe que ela sofreu violência, quando ela entende o contexto, e quando ela não entende também, mas assim, quando ela entende, acho que ainda é pior, né? Que a mulher estuda, se prepara, confia no profissional que vai assistir, né? E aí chega lá, ou então confia na instituição, né? Vai para o contexto de plantão, mas confia na instituição, chega lá, sofre uma violência, ela, assim... E é triste porque ela se sente culpada 2 vezes. Quando o profissional xinga ela, quando o profissional maltrata, culpabiliza ela de qualquer coisa, de qualquer infortúnio relacionado à gestação e ao parto. E quando ela se dá conta que ela sofreu uma violência. Sim. Então, assim, olha o peso dessa culpa colocando na mochila. Sim, exatamente. Né? Então, assim, é um papo, gente, que se a gente for pegar aqui para falar, nós vamos falar, assim, 10 horas seguidas. E talvez a gente faça mais outros episódios sobre violência, porque vocês também vão enviando relatos de vocês. A gente também vai ler alguns relatos que vão ser difíceis. A gente está abrindo, né, o nosso quadro de relatos de parto, também para vocês trazerem a história de vocês, mesmo que a gente não tenha participado. Porque eu acho que o nosso programa também, ele serve para fortalecer vocês.
Então, assim, isso também é uma forma de preparo para o parto. Com certeza. Vocês que ou sofreram violência ou que estão se preparando para uma gestação, para um parto, é importante que vocês consumam conteúdos como esse, assim, que te fortaleça, que te coloque no protagonismo, para você ter um senso crítico de tomar consciência que se você está vivendo aquilo, você vai ter que buscar segundas, terceiras opiniões, vai para outra cidade ganhar seu menino, sei lá, dá o seu jeito, grita no hospital, faz um escarcéu, chama a polícia. Deixa eu só falar uma coisa que a gente não falou que é muito importante. A violência obstétrica, ela não é praticada só pelo médico obstetra. Isso. Né? Ela pode ser praticada por qualquer profissional que está dentro da assistência, desde o porteiro da maternidade, né, até o médico obstetra, e passando, sei lá, por técnico de enfermagem, enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta, qualquer pessoa que está nesse contexto. Exato. Né? Então, assim, estejam alertas. Eu sei que é difícil a gente chegar ao ponto de denunciar o profissional, Sim. né? Inclusive, a gente teve um caso aí recente de uns anos atrás de uma blogueira aí famosa que denunciou, o obstetra foi julgado, foi inocentado, né? Tá gravado. Então, assim, a gente sabe que ainda é algo muito velado, muito protegido, mas se você achar que você dá conta, que você é forte, denuncia o seu médico no conselho, denuncia o seu fisioterapeuta, seja lá quem for no conselho profissional, denuncia na ouvidoria da maternidade, né? Procure um advogado se for o caso e principalmente busque um apoio psicológico para dar conta. Exato. Né? E assim, a gente não está preparando vocês para a guerra. Porque eu sou profissional humanizado que às vezes já recebeu uma paciente armada na maternidade, enfim. E a minha geração de obstetrícia é uma geração que paga um pouco o pato por esses outros profissionais que violentam. Então, assim, tenham a sensibilidade também de enxergar quem está no cuidado. Então, assim, não precisa chegar armada dos pés à cabeça, desconfiando de tudo e de todos, de entendendo que intervenção é igual violência, porque não é. Por isso que a gente está provocando vocês ao estudo, à preparação, para que vocês tenham consciência do que é uma violência, do que é uma intervenção, do que é necessário, do que não é necessário. Porque, infelizmente, assim, a gente que está do lado da humanização, a gente fica, às vezes, de mãos pés atadas. Eu já tive, assim, assim, por exemplo, se eu já teve situações que eu precisei ter alguma intervenção, por exemplo, indicar uma cesariana, enfim, durante o trabalho de parto, em que a pessoa entendeu que aquilo era uma violência, né? Não, mas eu não quero que faça isso com meu filho, com meu bebê. E eu precisei ter toda a paciência do mundo para falar, olha, não, mas a situação é essa, o que a gente está passando é por isso, trazer essa mulher para a tomada de decisão. Então, assim, também do nosso lado, dos profissionais que são humanos, a gente precisa tá também preparados para poder receber essa pessoa que chegou, às vezes, com uma história de violência pregressa ou não entendendo ali se aquilo era uma violência ou não. Então, assim, a dica que eu dou para vocês é irem também, de alguma forma, de coração aberto, né? Assim, porque vocês não estão indo para um embate, vocês estão indo para um cuidado, mas entenderem aonde está a violência. E ela está, e vocês conseguem enxergar ela. Isso. Seja numa fala, seja numa atitude, seja numa assistência. Pessoas violentas, elas existem. Então, é importante que a gente consiga destrinchar também quem são essas pessoas. É difícil? É. Mas é um exercício que os dois lados têm que fazer. O médico não é seu inimigo. Exatamente. Principalmente quem está aqui do lado da humanização. A gente está lutando com vocês. Ai, gente. Mas é isso, gente. Fiquei muito feliz assim, de falar sobre isso, assim, apesar de ser um assunto muito sério, mas ter oportunidade, ter espaço para falar. Então, que bom que a gente consegue falar sobre isso abertamente. Verdade. Muito obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui. Deixem aqui seu like, o comentário de vocês, sigam a gente aqui no canal. Se você se sentiu afetada aqui por alguma fala, procure a gente para a gente conversar também. Estamos aqui abertas para falar sobre isso. E é isso. Me siga no @luisasader.psi e no @obstetramarcinha. E no @respira-vai-passar. Respira.vai-passar, desculpa. Um beijo, gente. Até a próxima. Um beijo, queridos.